Hoje você vai aprender, hoje você irá compreender as profundezas do mundo espiritual. Tenho certeza que muitas pessoas têm medo de responder às perguntas mais obscuras da internet. Medo por consequências, e isso existe, e medo por não confiar sua vida plenamente em Jesus Cristo. É como aquele filme Matrix, onde Morpheus ensina para Neo que tudo aquilo ali não se passa de uma ilusão e que a realidade é criada em nossa cabeça. Então Morpheus vai lá e pula de um prédio para o outro, né? E ainda diz para Neo o seguinte: todos erram pela primeira vez. E curioso caso é que todo mundo erra pela primeira vez. Todo mundo não confia em Jesus Cristo. Mas no momento que a sua vida está por um fio, é quando a pessoa entende a preciosidade, o que é Jesus Cristo de verdade. Então o Neil vai lá, pula, cai também, mas depois passa um tempo, Neil consegue pular novamente. Então, hoje você vai aprender sobre o mundo espiritual e a importância do mundo espiritual, tá bom? Inclusive, eu vou responder as perguntas. Tem muitas perguntas para responder, tá? Eu vou fazer um vídeo resposta. Esse é o vídeo resposta. Vou estar respondendo as perguntas. Então, quem tiver dúvidas, é só você escrever a sua dúvida neste vídeo, tá? E também, né, observar se a sua dúvida foi respondida, né? Às vezes você perguntou no vídeo anterior. Neste momento agora eu estou respondendo as perguntas do vídeo anterior, tá? Lembrando que tem que deixar o seu like, se inscrever, verificar a inscrição, ativar o sininho para poder ser notificado quando tiver aí, tá? Um vídeo novo, vídeo resposta. Vamos lá, tá? Vou colocar minha água para esse canto de cá, vou fazer meu cafezinho, mas hoje em específico, antes de iniciar o vídeo, eu quero falar sobre o mundo espiritual. As pessoas não têm noção do que é o mundo espiritual, tá? E principalmente esses evangélicos não fazem ideia do que estão fazendo. Não falo de todos, tá? Estou excluindo aqui da minha lista Caio Fábio, os contos do pastor Kenzo e Robert Atsushi. Estou excluindo aqui Rebecca Brown, entre outros, tá? Mas a maioria desses evangélicos não sabem nem o que fazem. Os bruxos, os sacerdotes, eles pintam e bordam com esses caras. Na verdade, existe mais magia negra dentro de um templo religioso do que no próprio templo de Satanás. Porque no templo de Satanás está vazio, porque o demônio não está lá. Ele está perturbando a vida de quem tem salvação. Então é importante você entender esses conceitos aqui, tá? Antes de eu responder essas perguntas, vamos pegar aqui um vídeo de uma menina, tá, que aparentemente ficou endemoniada com Free Fire, né? Não sou um entusiasta de jogo. Na minha época era Spider do computador, Campo Minado, Jogo da Velha, que a criançada jogava, amarelinha. Era a minha época, tá? E muito chegou para mim a Super Mario World. Então era a minha época, tá? Mas a criançada garotada hoje em dia tem jogos aí que são imersivos em outra realidade. Mas o jogo da vez aqui é o Free Fire, tá? Apesar que, meu amigo, qualquer jogo pode ter demônio. O mundo jaz inteiro no maligno. 1 João capítulo 5, tá? O mundo jaz inteiro no maligno. Tudo aqui é do maligno. Então, não é só Free Fire que é do maligno, não. Tudo é do maligno, tá? Inclusive o Google Chrome, a logomarca dele é 666, tá? Que é a logomarca do Google Chrome. Então, tudo hoje é do maligno. Seria hipocrisia dizer para as pessoas que somente Free Fire é do mal. Tudo é do mal. As únicas coisas que eu conheço que não é do mal é a Bíblia, que te ensina o caminho da salvação, e a crença verdadeira em Cristo Jesus. O resto já não bota a mão no fogo por nada, tá? Agora vamos ver o vídeo dessa menina. Enquanto eu boto para rodar aqui, eu não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver, eu acho que vai ficar melhor. Vamos assistir junto, né? Essa menina que tá aparentemente aí endemoniada, e aí os evangélicos querem expulsar, né? E o cara lá, ó, tá vendo aquela sombra? Porque o cara tá aqui, a menina tá aqui, tem uma sombra negra aqui. Geralmente os demônios são assim, você vê vultos, tá?
E quando acontece uma projeção demoníaca na pessoa, que é a manifestação demoníaca, os espíritas chamam de incorporação, mas é demônio entrando no corpo, acontece essa projeção na parede mesmo. Isso é uma coisa comum, tá? Aí o evangélico tá lá, gritando o nome de Jesus. Eu queria até colocar esse áudio aqui, mas eu conheço os algoritmos do YouTube, tá? Então ele tá lá, querendo expulsar, a sombra tá aqui, a menina tá dizendo assim, estou vendo o diabo. É o que a menina está dizendo, estou vendo o diabo. E aí esse cara aqui, não sei se ele é pastor, se ele for, na minha visão, um péssimo pastor, não tem que ter medo de falar a verdade. Então o cara vai lá e começa a falar, tá expulsado do nome do Senhor Jesus. O cara não sabe como expulsar. Jesus é a chave hermenêutica para você expulsar demônios, mas não é só falar o nome de Jesus. Tem que saber o que fazer. Aí o cara tá lá, provavelmente está com o brioco fechado, né? Porque não conhece o que é Jesus Cristo de verdade. Tá lá, colocando a mão na parede, né? Como se fosse sair um fogo da mão dele. Tá vendo? Ó, colocando a mão na parede, deixa eu até voltar aqui. O cara tá lá, colocando a mãozinha na parede, né? Colocando a mãozinha na parede. É como se realmente fosse sair fogo na mão do cara e fosse expulsar o demônio. O demônio tá rindo do cara aqui, tá? Pra você expulsar o demônio, não adianta, meu amigo. Não adianta você pegar uma faca, não adianta você pegar uma arma, não adianta você colocar mãozinhas na parede. Não adianta, tá? Não é assim que expulsa demônio, tá? Se você tem que entender que quando João, que escreveu o Evangelho na Bíblia, eu sei que eu estou um pouco alterado hoje, é porque quando eu vejo uma coisa como essa, a gente fica assim, será que esse cara está fazendo a coisa certa? Será que esse cara está ensinando a salvação para as pessoas? João dizia o seguinte, o verbo se fez carne, a palavra tem poder. Você, através da palavra, você tem muito mais poder para expulsar demônios do que ficar fazendo showmício com a mão. A palavra tem poder. Na Bíblia, na Bíblia que você tem, que ele vai mostrar a Bíblia aqui, tá? É dito o seguinte, e esse é o efeito Isaías, tá? Esse é o verdadeiro efeito Isaías. Eu escrevi um livro sobre Isaías, tá? Se você entrar lá no meu Telegram, tem um livro de Isaías. O que é o efeito Isaías? O efeito Isaías é o seguinte, se você orar com convicção, se você pedir a Jesus Cristo com convicção que uma montanha se mova daqui para lá, a montanha se moverá. Será que você tem convicção hoje para pedir uma montanha para que se mova? Você tem essa convicção? Você confia plenamente em Jesus Cristo? Porque se você confiar plenamente em Jesus Cristo, as coisas impossíveis estarão ao seu alcance. Agora, se você não confia em Jesus Cristo, tudo que você pedir, certamente a grande maioria das coisas será barrada. E é o que está acontecendo aqui, ó. Provavelmente esse cara não conhece Jesus Cristo verdadeiramente, porque está tentando expulsar demônio com as mãos. Sendo que a boca dele, porque ele não é mudo, tem o maior poder para expulsar demônios do universo. Porque é dito na Bíblia, através de João, através de Paulo, Lucas, que ao nome de Jesus, tá, se dobre todo o joelho do que está no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus se confesse que ele é verdadeiramente Deus. Que todos os seres confessem que Jesus é santo, vindo do Pai, e que venceu o mundo. Então, não está usando devidamente a palavra que foi ensinada no Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso é uma cultura evangélica, é isso que eu quero chegar para você aqui, tá? Vamos lá, para você poder entender. Inclusive, vou até deixar o vídeo rodar aqui para você poder entender, tá? Eu fui pegar café aqui, esqueci de fazer café, cara. Eu vou pausar o vídeo e vou fazer café daqui a pouco, tá? Mas vamos lá, apareceu o espírito na parede, né? Aí o que o cara faz? Olha só, ele tá abrindo a Bíblia. Ele pegou a Bíblia dele. Olha só. Não, sério, eu vou tirar isso daqui e vou te mostrar. Cara, olha a insanidade. O cara tá abrindo a Bíblia para mostrar para a sombra que tá na parede. Não, sério. Cara, que showmício que é esse, né? Que showmício que é esse? A pessoa... Eu vou até voltar um pouquinho e vou dar um play aqui para você poder ver, ó. Ó, o cara tá lá com a mãozinha ungindo. Vai vendo, vai vendo. Olha só, olha só. O cara tá abrindo a Bíblia pro demônio, né? Quem mais conhece a Bíblia, meu amigo? O diabo decorou a Bíblia de trás para frente. Tá abrindo a Bíblia, né? Olha lá. Vai vendo o que o rapaz de suma inteligência faz. Ele começa a esfregar a Bíblia na parede. Então, esse é o... Se Isaías estivesse hoje aqui,
Não, olha lá, esfregando a mão na parede, a Bíblia na parede. Eu fico perguntando, se Isaías estivesse hoje, Jeremias estivesse hoje aqui, o apóstolo Paulo estivesse aqui, Tomé estivesse aqui, estivesse vendo uma coisa como essa, o que esses caras fariam? Até mesmo Abraão, Moisés, o que esses caras fariam? Eu fico pensando, porque olha só bem, sabe aquele caso que o rapaz ele tem uma bazuca na mão? Uma bazuca na mão com um míssil teleguiado, o míssil já tá com a luzinha vermelha mirada no objeto que tem que ser destruído, falta só apertar o gatilho. Aí o que o cara faz? Pega a bazuca e começa a mandar a bazuca e bater com a bazuca no cara. O cara não sabe usar a Bíblia. Esse é um dos problemas. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você achou 2020 uma bosta, espere 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, porque é necessário que todas as coisas aconteçam. O mundo não vai melhorar, vai piorar. E cada vez mais, o Espírito Santo, que é a presença de Jesus Cristo no mundo espiritual, vai se afastando do ser humano e vai dando legalidade aos demônios. Então, vai chegar um momento que o Espírito Santo não estará mais na terra, e aí sim vai vir toda a descarga de justiça de Deus. O Apocalipse, ele é atemporal, já expliquei sobre isso, eu fiz uns 10 vídeos, mas a justiça divina virá a galope. Então essas pessoas aqui, elas vão tremer e vão desmaiar. Quando elas verem a verdade, o que é Jesus Cristo, o que é as duas testemunhas que vão pregar a verdade para esse povo, esses caras aqui vão desmaiar, vão temer. Porque Deus diz, eu criei os giburins que irão devorar a raça humana. O próprio Deus que criou tudo irá soltar os giburins. O que é giburim? Você assistiu o filme Cloverfield? O filme Cloverfield, aquela trilogia de Cloverfield, foi baseada no conto de Giburim, que é um conto bíblico, tá? Giburim. Giburim são seres monstruosos que estão nessa dimensão aprisionados no gelo. E Deus mesmo disse, haverá um momento que eu soltarei os giburins para que essa raça hipócrita possa se voltar para mim. E você acha mesmo que esses caras esfregando a mão vai aparecer um anjo blindando eles do sofrimento? Você acha mesmo que Isaías teve regalias? Jeremias teve regalias? Você acha que o apóstolo Paulo teve tudo o que é bom do melhor? Não, Paulo renegou as coisas. Então essas pessoas não fazem ideia do que é ser cristão de verdade. Eu vou ler as perguntas aqui, mas a gente tem que falar porque tá entalado. Tá entalado, sabe? Esses caras aqui, eles querem dar grau no céu, entendeu? É botar Jesus Cristo na garupa e vão dar grau no céu. Cultura da prosperidade. Você tá entendendo? Esse é o problema. Não sabe o que fazem com a Bíblia. O meu canal aqui, eu sou atacado por bruxo, wicca, atacado por judeu, atacado por tudo que você pode imaginar, meu amigo. A única pessoa, o único ser do universo que garante a minha vida, até hoje garante a minha vida, que ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar a minha hora, um dia vai chegar a minha hora, mas ainda não chegou, é Jesus Cristo. Esse é o único que garante a minha salvação, que não tem mais nada que possa garantir. E aí essas pessoas não sabem, pegam a Bíblia e abrem a Bíblia. A Bíblia é um livro, é um cardápio. A finalidade da Bíblia, tá? É informação, é um papel com informação. Se eu pegar a Bíblia e eu escrever essa Bíblia em folhas A4, em guardanapo, eu vou ter a mesma informação do que eu teria na Bíblia. Porque a Bíblia é um conjunto de informação. O que você faz com a informação? Duas coisas. Você aprende e você testa. Você aprende e você testa. Você pratica o que Jesus Cristo ensinou à sua vida. Então como é que você expulsa demônio? Como que Jesus Cristo ensina a expulsar demônios, tá? Como é que Jesus Cristo ensina a expulsar demônios? Vou dar um play aqui, né? Você acha que é assim? Não é assim. Jesus Cristo, para expulsar demônios, ele faz uma única coisa. Sai dele. Cristo mesmo diz, sai dele. Na mesma hora, o demônio saiu. Aquele que confia e dá sua vida a Cristo, aquele que confia em Cristo, se disser pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia desse corpo com toda a autoridade que Jesus Cristo tem nesse mundo, esse ser sai. Não pode duvidar no coração. Aí tá lá.
esfregando, passando a Bíblia na menina, como se a Bíblia fosse um conjunto de informações, fosse algo assim, esfregando a Bíblia, né? Aí você vê. Aí o que acontece? Vou te falar o que acontece, tá? Parece que a menina falou alguma coisa aqui, esse cara ficou com medo do cacete, né? Todo mundo com a mãozinha, né? Não, o interessante, olha lá, com medo do cacete, mas o interessante aqui é o seguinte, e nesse momento que ele tá expulsando essa menina, me parece que tem outro garoto aqui endemoniado próximo, ela caiu no chão, né? Aí eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é espiritismo. Eu fui espírita há 20 anos, sei muito bem o que é uma unção de mãos. Isso aqui vem do espiritismo. Quando você coloca as mãos e você faz projeção com as mãos, que você acredita que você está emanando energia, você não está emanando energia. Você está dando legalidade para o demônio atuar sobre as suas mãos. Quando você estende a mão, unção de mãos é isso. Por isso nos centros evangélicos, que já tá virando centro evangélico, não é mais igreja evangélica, é centro evangélico, né? Essa unção de mãos que você faz, muitas vezes cura a doença, mas transfere a doença para outra pessoa. Quando você cura a doença pela carne, o ser humano vai lá e cura a doença, aquela pessoa que teve a doença curada pode ter certeza que em 30 dias ou num certo período de tempo a sua vida vai ficar desgraçada. Porque se você está aceitando aquela cura demoníaca, o demônio passa a ser dono da sua vida, senhor da sua vida, segundo a legitimidade espiritual que Jesus Cristo ensina. Não terá dois senhores. Então, simplesmente, ele começa a azucrinar a sua vida. Você vai lá para tirar uma pereba, tirar um problema de saúde, e você bate o carro, pede emprego, pede namoro. Por que acontece isso? Porque simplesmente você está dando legitimidade. O ser humano não tem poder para tirar doenças. Se o ser humano está tirando doenças, é por conta de demônios. Eu já falei isso aqui umas 500 vezes. Então essa história de ficar curando aí, curandeiro, não é que vem de Cristo. Ah, mas os apóstolos curaram. Tomé abriu o mar no meio. Moisés abriu o mar no meio. Alguém aqui consegue abrir o mar no meio? Não, ninguém consegue. Essa época passou. Essa época passou, tá bom? Você tem que ficar atento a isso. As únicas crenças de curandeiro aí não se tratam de Cristo como o sumo sacerdote, como o Senhor deles, tá? Aí o cara vai lá, passa a Bíblia e... Então, assim, esse é o mundo perdido que nós vivemos, tá? Inclusive, esse vídeo aqui, ó, mostra uma dancinha no Free Fire. Uma dancinha no Free Fire, né? Chega lá, o cara tá lá... Eu não sei de onde é que vem esse Free Fire, né? Mas ele tá mostrando aqui o seguinte, ó. Tem uma dancinha no Free Fire, que é a dancinha, essa dancinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa dancinha com o pé. Deixa eu tentar colocar isso aqui pra você. Mais ou menos, tá? Mais ou menos aí na tela do computador, né? Deixa eu ver aqui o mouse. Essa dancinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa dancinha aqui no Free Fire. Olha lá, a dancinha no Free Fire. Deixa eu tirar essa porcaria aqui. Isso aqui é uma mistura que esse cara fez aqui, mas essa dancinha aqui é chamada de Zangetsu, tá? Zangetsu. Mas não é essa aqui não, pera aí. O cara até escreveu errado aqui, mas tá bom, não tem problema escrever errado não. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Tá, deixa eu tentar colocar aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. A dancinha lá, ó. Tá vendo? Lá no Free Fire. Então, assim, pois é, a inspiração dos... O mundo inteiro jaz o maligno não é à toa, né? Inspiração de qualquer jogo, GTA, Free Fire, quem tiver hoje em dia, Among Us. Eu fiz um vídeo no meu canal só sobre Among Us. O que significa Among Us em hebraico? Among Us significa a maldição. Eu o amaldiçoo. Among Us, eu amaldiçoa. Nós seremos amaldiçoados. É um conceito em hebraico. Among Us é a maldição. Inclusive vem de Mamon também. Eu fiz um vídeo, meia hora, explicando só sobre a palavra Among Us. Inclusive sobre a numerologia escripante maligna dentro de Among Us. Então, assim, as pessoas não fazem ideia do que estão mexendo. Não conhecem o mundo espiritual. Tá? O conceito que eu quero falar para as pessoas aqui é o seguinte: as pessoas acham que tem poderes supernaturais e que conseguem vencer o diabo. Inclusive, teve um pastor que falou assim: eu fui no inferno, matei o diabo, né? Então, assim, hoje está virando showmiço, tá?
Paulo, quando se falava sobre o diabo, ele tinha todo o cuidado do mundo, porque Paulo sabia que o diabo é astuto, o diabo é inteligente, o diabo é bonito, ele é muito sedutor. O diabo não é o que lhe contam, ele é extremamente poderoso. O diabo, ele consegue se passar por uma divindade. Por que você acha que tem tantas crenças assim? Ele é extremamente inteligente. Então Paulo tinha cuidado com ele. Paulo sabia que não podia ganhar, que não tinha faculdades o suficiente para ganhar desse ser. Tomé também sabia. Inclusive, chegou um momento que foi o momento de sofrimento deles, que lhes foi permitido sofrer. Então, as pessoas acham que é um trombadinha, não entendem o mundo espiritual. Inclusive, deixa eu ver aqui, esse é um caso mais recente. O menino fica possuído pelo Free Fire. Eu vou colocar esse vídeo aqui, a gente troca uma ideia, tá? Porque assim, tá entalado, tá entalado. Os caras não sabem ideia do que de fato é o mundo espiritual, tá? Olha lá, tá o menino pulando, né, tá doido lá na cabeça. Eu tirei o som, tá? Por causa de direitos autorais, tá lá, ó, doido. A mãe, né, querendo expulsar demônio. Mas o que é a primeira coisa que a pessoa faz? Coloca as mãos. Quando você coloca a mão no endemoniado, você pode correr o risco de o demônio vir para você. Se a sua fé não for uma fé inabalada, você corre o risco de colocar a mão na pessoa e o demônio também passar para você, ficar dois endemoniados, tá bom? Então tá lá o menino, ó, tá lá, tá vendo? Endemoniado. Tudo novo, porque o alvo do diabo é a criançada mesmo, cara. A criançada, porque eu sou cara velho. Eu já sou um cara velho, eu não vou mudar o que eu acredito que é Jesus Cristo. Agora a criançada que é nova, é muito mais fácil, a cabeça está moldável. Aí eles vão lá e atuam, né? Então tá lá a criançada louca lá, sobre jogo, tudo Free Fire, né? Mas Free Fire é da vez. Então acontece o seguinte, deixa eu voltar isso aqui pra cá. O pessoal não faz ideia com que tá mexendo, cara. Não faz ideia. A primeira coisa que a pessoa faz, inclusive o filme Constantine, ou Constantino, foi um filme que foi baseado num livro de um padre que estava ensinando a expulsar demônios da maneira correta. Teve um padre, eu não me lembro o nome desse padre, tem um livro, tá no Mercado Livre, que foi baseado em Constantino, que esse padre ensina a expulsar demônios pelo nome de Jesus. Tá? Não foi só ele, como teve uma... Não tô defendendo a Igreja Católica aqui não, tá? E teve uma outra lá, que era uma irmã, não sei o que lá, também que ensinou a expulsar demônios, tá? Então, assim, você tem que tomar um certo cuidado. Você vai expulsar demônios, você não pode ter espelho perto de você, porque espelho é dimensional. Eu já falei que nós estamos presos nessa dimensão. Espelho é uma maneira dos demônios passarem. Se existe um demônio, inclusive o que tem aqui nesse quarto aqui desse menino? Um espelho de 2 metros. Por quê? O espelho, olha só, ele é uma parte fractal do mundo espiritual. Se você começar a falar o nome do diabo 3 horas da manhã, apagando e acendendo a luz, você vai ver uma coisa assustadora no seu espelho. Por que você vai ver? Porque o espelho é o portal dimensional. É uma maneira que os demônios conseguem passar para cá. Não são todos, mas passam. Então, quando você vai expulsar o demônio, a primeira coisa que você faz é remover os espelhos de volta. Porque nós vivemos no mundo fractal. Nós vivemos no mundo físico. Tudo aqui é físico, mas tem um espírito em cada pessoa. O mundo espiritual é muito amplo. Então, você tem o mundo físico e espiritual. Tem que tirar os espelhos. Outra coisa para você poder expulsar demônios. Para você poder expulsar demônios, antes de você querer expulsar um demônio, antes de você ir numa pessoa querer expulsar o demônio, você deve orar. Você deve, antes de querer sair expulsando, orar, dobrar o seu joelho, verdadeiramente fechar os olhos e falar assim: Senhor Jesus Cristo, eu pequei, sou pecador, mas não importa o que eu seja, porque eu sei que eu vim do pó e vou voltar do pó, mas peço a Ti autoridade, pelo menos dessa vez, para que me ajude a expulsar os demônios. Peça a Jesus Cristo pelo seu nome, Jesus, porque eu reconheço que você é o meu Salvador. Peço pelo seu nome, para que purifique os meus pecados, purifique a minha vida e me dê autoridade para expulsar demônios. Peça e creia, e aí sim você pode expulsar demônios. Porque como é que um pecador imundo e moribundo pode querer expulsar aquilo que é imundo e moribundo? Não dá. Primeiro você se limpa.
Hipócrita, limpa primeiro o interior do corpo, para depois querer limpar o exterior. Se o seu interior tá podre, como é que você quer tirar a podridão do teu irmão? Então limpe-se primeiro. Tem que se fazer isso, tá? Para você poder expulsar. Aí você não precisa da Bíblia na sua mão. A Bíblia é um conjunto de informações, tá bom? Você tem ela no celular, você tem ela no computador, você tem ela no livro. Você pode escrever a Bíblia até no muro, se você quiser. É um conjunto de informações. É o que está dentro dela que é importante. E aí você usa essa informação para você obter vantagem contra esses seres, já que eles são muito fortes. Não são fraquinhos, tá? São fortes. Você vai lá e, pelo nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, você expulsa esse ser. E faça de tudo para não encostar. Mas se você encostar nesse ser, pelo menos você não vai ser endemoniado também, porque você limpou o interior do corpo. Você limpando o interior do seu corpo, quando uma pessoa endemoniada encostar em você, o seu corpo está com um pH, com uma certa frequência, que não é uma frequência que o demônio consegue entrar. E ele não conseguindo entrar, ele não vai se manifestar em você. Então, igual você vê os caras tudo correndo aqui, ó. Começou a aparecer demônio, todo mundo correndo. Tá correndo, tá com medo. Tá entendendo? Então você vai lá e fala pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Agora, meu amigo, o mundo não é um mundo de fantasias. Você não fala assim, pelo nome de Jesus eu expulso você e simplesmente esse demônio vai embora de imediato. Pode acontecer, mas não aconteceu isso com o apóstolo Paulo. Por que que quando Paulo foi expulsar um demônio, se não me falha a memória, foi Paulo e Timóteo, foi expulsar um demônio, o demônio foi lá e deu um couro neles. E por que muitas vezes eles foram expulsar um demônio e custaram expulsar demônios? Por quê? O que aconteceu? Falta de fé. Você pode falar que você crê em Jesus Cristo, mas a crença em Jesus Cristo é dar a sua vida por ele. E muitas pessoas falam da boca para fora, não entendem esse conceito. Então o que acontece? Quando você vai expulsar demônio, depende muito da tua crença em Jesus Cristo. É o famoso efeito de Isaías. Tem que crer verdadeiramente em Jesus Cristo, não é um conto de fadas. Então, muitas vezes, para muitas pessoas, que é a realidade hoje, quando você vai expulsar demônios, demora, porque a nossa realidade é essa. É um lugar perecível, denso. Então você vai expulsar demônios, não é o momento de imediato. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. Não é um momento de imediato. Principalmente se a vida da pessoa foi profana. A vida da pessoa foi uma vida de adultério. O demônio não quer amargar o osso, tá entendendo? Então, tem que exigir paciência. Os jovens não têm mais paciência. Demora. Uma expulsão de demônios, segundo alguns padres, demora por volta de 4 a 8 horas. Tá entendendo? Pra você poder expulsar verdadeiramente. E quando você expulsa o demônio, primeira coisa que você faz com a pessoa que está cansada, tá quase desmaiando, vamos orar. Dobra teu joelho agora, não perca a oportunidade. A pessoa tirou o demônio do corpo, você vai lá na cabeceira da cama, onde é que você está, vamos orar. Não perca tempo, cruza os braços e começa a orar para Jesus Cristo. Por que você faz isso? Acabou de expulsar o demônio para ele não voltar. Porque Cristo mesmo disse, você expulsa o demônio da sua casa, ele roda por lugares áridos, e não encontrando local para ficar, volta consigo em mais 7. Então você tem que, acabou de expulsar o demônio, orar mesmo, e orar e ficar orando, passar a noite ali orando. É assim que se expulsa o demônio. Não é numa igrejinha com meia hora, a pessoa caiu lá e tá tremendo. Aquilo ali é teatro, meu amigo. Os demônios de verdade, a pessoa gira a cabeça, a pessoa levita, as coisas começam a mexer, a coisa começa a balançar, as coisas acontecem. Você começa a ver, a luz começa a piscar, a densidade do ar fica um ar tenebroso, começa a ter arrepios no corpo. E isso é um demônio. Agora aquilo ali é ritual, meu amigo. É ritual. Tá? Então é assim que expulsa o demônio. Inclusive teve uma irmã da Igreja Católica, eu não me lembro o nome, tá? Que é essa freira, né? Essas freiras, foi uma época do passado, eu não sei se era a freira Dulce, sei lá o que era, tá? Mas eu sei que ela chegou no convento e estavam lá os padres, bispos e outras freiras felizes, saltitantes, e todas as freiras conversando com anjos, né? Olha, irmã, venha cá, estamos conversando com o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. Venha cá, irmão, Jesus Cristo esteve conosco. E aí, né, essa freira falou assim, vocês estão comendo carne? Perguntou pros irmãos. Não, nós não comemos carne aqui. Coma
carne imediatamente. Coma a carne imediatamente. E eu vou começar a orar por vocês. Estavam todos endemoniados. Comer carne para deixar a matéria mais densa, o seu espírito mais preso no seu corpo, para fechar as saídas espirituais. Tá bom? Fechar as saídas espirituais. E começou a oração. Porque era o demônio ali. Então essas pessoas não fazem ideia. Elas não entendem o que é de fato o mundo espiritual. É muito mais profundo do que você imagina, tá?